Bom, olá a todos. Meu nome é Márcio Carneiro dos Santos, sou professor da Universidade Federal do Maranhão, do programa de mestrado em comunicação, do mestrado em design e também na graduação no curso de jornalismo. Né? Lá eu atuo com as disciplinas de web jornalismo e no mestrado de comunicação profissional na disciplina de jornalismo guiado por dados. Na UFMA também coordeno o Labicom, o Laboratório de Convergência de Mídias, que tem uma proposta de trabalhar em projetos que estejam aí na conexão entre comunicação e tecnologia e com uma abordagem mais direcionada para a pesquisa aplicada, para o desenvolvimento de soluções, enfim, para problemas do nosso dia a dia, tá? Nesse trabalho eu vou falar um pouco de métodos digitais, né, e apresentar a ferramenta L-News, que é uma ferramenta para extração de dados em sites jornalísticos, né? Então, assim, o objetivo da ferramenta é ajudar pesquisadores e professores que queiram, que desejem, que precisam coletar dados em sites de mídia, em sites de jornais, né, dos grandes veículos de mídia, seja onde estejam, tá? Ah, então eu vou falar um pouco disso, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo e-mail, enfim, por qualquer contato, canal de contato, tá? Infelizmente, como eu já expliquei, eu não vou poder estar aí presencialmente, né? Estou com um problema de saúde na família, mas, enfim, gostaria de apresentar de qualquer forma a solução para o conhecimento de vocês, tá? Bom, esse aqui é o site, né, do Labicom, labicomdata.com.br. Lá você pode se cadastrar como um beta tester do L-News. Enfim, tem algumas perguntas, tem algum material explicativo, tá? Vamos aqui para a nossa apresentação. Bom, essa é a tela inicial do L-News, né? E falando um pouquinho do Labicom, a gente trabalha basicamente com duas linhas de atuação, uma na investigação na exploração, né, de tecnologias emergentes no processo de produção jornalística e a segunda linha é o desenvolvimento da utilização de métodos digitais no Brasil, que é uma abordagem ainda pouco explorada, tá? Nessa primeira linha de tecnologias emergentes, que tecnologias seriam essas, né? Realidade aumentada, realidade virtual, internet das coisas, big data, inteligência artificial. A gente chama de emergentes porque algumas delas já são relativamente antigas, né? Então, apenas nesse atual momento, né, elas têm uma certa ênfase, centralidade, enfim, algum tipo de desenvolvimento mais amplo, né? Por isso a gente chama de emergentes, tá? Esse nessa área aí a gente tem 2 projetos importantes, que é o desenvolvimento de AVIs, ou seja, agentes virtuais de informação, tá, que a gente trabalha, em ambiente de realidade aumentada, inclusive simulando, funções jornalísticas como apresentadores, etcétera. E o outro um projeto que a gente chama de Jumper, né, que é uma espécie de player de notícias em realidade, virtual, que apresenta algumas possibilidades, né, uma apenas como leitura, outra utilizando a função Street View do Google Maps para te colocar na cena da notícia, e outra a partir de ambientes totalmente reconstruídos em 3D, onde a gente coloca a notícia e acrescenta a ela, né, vários elementos, explorando as formas narrativas que podem ser desenvolvidas nesse ambiente, tá? Isso aqui é um usuário, né, do Jumper fazendo um teste. Então, essa linha aqui é a linha que a gente, essa primeira linha, né, de exploração de tecnologias emergentes para o campo do jornalismo, tá? Mais ligado ao L-News está a linha dos métodos digitais, né? O que, que a gente chama de métodos digitais? Esse conjunto de ferramentas, processos, abordagens de pesquisa que consideram uma ontologia própria dos objetos digitais, né? Uma estrutura, essa estrutura binária que está por trás de um site, de um tweet, do fluxo do Facebook, de uma plataforma digital, enfim. eh, a ideia dos métodos digitais é baseada na premissa de que esses objetos têm uma ontologia própria, que tem um DNA próprio, que a gente precisa conhecer esse lado deles para poder explorá-los de forma mais, vamos dizer assim, completa, quando um desses objetos se torna um objeto da nossa pesquisa, né? Basicamente a ideia é essa. E uma outra coisa que está relacionada à ideia dos métodos digitais é essa coisa já bastante conhecida, né? Que a gente todo mundo, enfim, é uma ideia muito já explorada, né, de uma crescente produção de informações
no mundo contemporâneo hoje, né, onde no caso do jornalismo a gente começou aqui com a mídia tradicional, depois com o conteúdo gerado por usuários e agora a gente tem um novo layer chegando, né, das coisas conectadas que também geram informação. Então, assim, esse excesso de informações, né, que tem essas características associadas ao conceito de Big Data, né, volume, variedade, velocidade, trazem um desafio para os pesquisadores, né, porque em determinadas situações se eu não tenho como processar ou trabalhar com esse volume, com essa variedade, com essa diversidade, enfim, de informação, eu vou ter sempre uma visão muito restrita do que eu estou tentando entender. A ideia é basicamente essa. Então, existem vários exemplos aí de que a gente poderia incluir dentro desse guarda-chuva de métodos digitais, análise de redes sociais, que no Brasil já tem bastante utilização na área da comunicação, né? Outro método menos outra abordagem menos conhecida, né, a modelagem baseada em agentes, essa aqui no Brasil, na comunicação especificamente, eh, acho que pouca gente trabalha com ela, né, a gente trabalha um pouco. Desenvolvimento de código, né, ou seja, eu crio códigos para poder fazer determinadas coisas, né. Esse aqui é um exemplo, né, de um código de 2013 que a gente desenvolveu para gerar leads jornalísticos, né, sobre o Campeonato Brasileiro, né, já bastante, enfim, essa coisa das narrativas automatizadas, né, e principalmente uma coisa legal relacionada aos métodos digitais é a possibilidade de detectar padrões em grandes massas de dados, né? Se eu estou trabalhando manualmente ou fazendo as coisas sem ajuda de recursos computacionais, eu provavelmente não vou conseguir identificar padrões mais gerais em grandes volumes de dados, né? Então, por exemplo, o trabalho do professor Franco Moretti na literatura, né, utilizando recursos computacionais, gráficos, visualizações, é um exemplo interessante do que pode ser feito. Tá? A ideia dos métodos digitais, né, isso aí já é uma coisa mais minha, é que a gente pode ter níveis de utilização, né? Então eu posso ter, por exemplo, uma configuração padrão de determinada solução tecnológica, que seria o exemplo de uma busca normal no Google. Eu posso personalizar essa ferramenta, por exemplo, a mesma busca através de um alerta, onde eu já tenho um nível de automatização e um nível de personalização, até o nível mais alto, que seria customizar ferramentas, desenvolver códigos para o que eu efetivamente quero fazer. O L-News está, vamos dizer assim, inserido nessa última etapa. Tá? Uma das coisas que a gente considera quando está trabalhando com métodos digitais é que ele seja uma solução para determinado tipo ou classe de problemas. Isso é uma coisa da design science que a gente trabalha. Então, assim, qual é a questão envolvida no L-News? Né? Qual é o problema a ser resolvido? A necessidade de jornalistas, pesquisadores, professores coletarem dados em sites jornalísticos, né, de uma forma mais efetiva e mais rápida. Tá? Então, onde estão esses dados? Né? Os jornalistas, por exemplo, os jornalistas investigativos e tal, eles já têm esse problema no dia a dia. Né? Então, eu posso ter bases de dados amigáveis, tipo um portal de transparência do governo, o IBGE e tal, onde eu vou facilmente extrair esses dados, porque vai estar tudo lá pronto, vamos dizer assim, para me atender, para me servir com esses dados de uma forma mais simples. Eu tenho as APIs, que são as interfaces de comunicação com os grandes servidores, tipo Twitter, Facebook, que aí já exigem um tipo vamos dizer, de acesso, de solicitação mais customizada. Eu tenho o conteúdo disponível em páginas da internet, que é onde o L-News vai atuar, ou seja, ele vai na página de um determinado jornal e vai extrair esse conteúdo, e tem as informações protegidas em ambientes fechados que estão além do escopo desse trabalho. Tá? Então, a proposta do L-News, né, é se inserir nessa categoria de problemas representada pela necessidade de pesquisadores de extrair conteúdo a partir de sites jornalísticos de uma forma automatizada, né? Garantindo principalmente uma amostragem mais significativa, ou seja, eu trabalho com mais informação e ganho tempo, porque quando eu for fazer isso de forma manual, eu tenho bastante trabalho e eu deixo de utilizar meu tempo para a parte mais, vamos dizer assim, específica da pesquisa, mais complexa da pesquisa, gastando tempo com a coleta manual, com trabalhos repetitivos, tá? Então essa é a ideia do L-News, evitar isso, tá? A gente tem alguns prints aqui dos estágios de desenvolvimento, né? Ele tem, na realidade, duas etapas, né, que já estão um pouco mais evoluídas do que desse print aqui. A gente já vai mostrar a solução e aí já fica mais fácil de entender. Tá? Hoje a gente está em fase de teste,
tem um conjunto de beta testers, ou seja, de pessoas que estão interessadas testando isso, e a gente está indo agora para uma liberação numa versão web, onde isso vai ser mais possível de ser utilizado, tá? Então, como para não gastar muito tempo, tá certo? A gente vai direto para a ideia da ferramenta. Observem que assim, essa é uma versão do LNews que está sendo oferecida via web, tá? Ou seja, você não precisa instalar nada na sua máquina para poder utilizar. Tá? A gente usa o Google Colab, que é uma solução que permite, né, você compartilhar e executar códigos, né, via web, tá? E eu coloquei essa versão lá, quer dizer, adaptei o LNews para essa versão para que a gente pudesse, no futuro, já disponibilizar isso de uma forma mais ampla, tá? Então, assim, resumidamente, o que o Colab vai fazer é criar na nuvem, criar no servidor do Google, um ambiente para rodar esse código com todos os elementos, os softwares, os pacotes, a linguagem Python, enfim, tudo isso já disponibilizado para que você possa acessar de qualquer lugar através de um browser e sem ter que instalar nada, né? Basicamente essa é a possibilidade. Então o LNews, né, ferramenta de coleta de conteúdo em sites jornalísticos, ele vai se dividir, por exemplo, em 4 etapas. Uma onde eu vou selecionar a mídia, outra onde eu posso explorar o conteúdo das matérias que eu coletei, o terceiro eu posso salvar esses textos, o que eu quiser, e eu posso fazer também uma pequena análise, uma análise prévia dos dados que eu coletar, tá? Basicamente é isso. Eu vou fechar aqui só para a gente ter. Aqui, na realidade, o software já está rodando, tá? Essa parte inicial não precisa ser explicada aqui. Então, na fonte 1, eu tenho o quê? Eu tenho uma possibilidade de 3 grandes sites de mídia já pré-configurados, Folha, Estadão e o Globo, mas posso, digitando 4, selecionar um outro veículo qualquer, tá? Para que eu possa explorar, tá bom? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó. Então, escolho o veículo para extração, eu vou clicar em 1, tá? Eu vou digitar 1, desculpe, e vou dar Enter, tá? A partir desse momento, eu preciso estar, claro, conectado na internet. Ele vai tentar conectar o site, tá? A gente vai depender, claro, da velocidade da internet e tal. Bom, aqui ele já fez, tá? Ele coletou 447 links, ou seja, 447 matérias, alguns filtros que a gente já conseguiu implementar em cada veículo específico, né? A gente já consegue evitar duplicações e tal, ou links que não são muito úteis. Então, das 447 que ele encontrou, ele coletou 334, que são essas matérias aqui, né, que estão numeradas com esse índice. Uma coisa legal, já que você consegue ver, é a estrutura de pastas ou de editorias que aquele veículo especificamente utiliza, ou seja, como ele organiza as matérias que ele vai produzindo, tá? Então, por exemplo, na Folha, eu sei que tem uma pasta chamada mercado, outra poder, né, outra opinião, enfim, eu vou ver mundo, esporte, eu vou vendo como eles vão estruturando as informações, né, no seu sistema de CMS, ou seja, no seu sistema de publicação. Isso já é um dado interessante. A partir daqui, vamos dizer que eu queira ver uma dessas matérias, né, ou seja, a fase 2, explore o conteúdo das matérias usando os links. Eu vou dar um play aqui, nessa segunda etapa, então eu tenho, se eu não quiser ver nada, eu digito 0 e vou para a etapa seguinte. Se eu quiser ver uma matéria específica, eu vou botar, por exemplo, a matéria 2, tá? Vou dar Enter. Então ele vai naquele link, né, da matéria 2, que é essa aqui, aí ele vai trazer as informações para mim, o título, gasto com servidores, vai a não sei quantos bilhões, a matéria, o texto da matéria, já aqui todo desenvolvido. Além disso, ele já tira as palavras mais importantes, mais frequentes, né? Quando está identificado o autor, ele também extrai o autor para mim e faz uma espécie de resumo que ainda na língua portuguesa não está bem desenvolvido, mas a gente manteve a função apenas para tentar evoluir com ela ao longo do tempo. Tá? Se eu quiser ver quer ver uma outra matéria, digite 1 para sim, 2 para não. Se eu quiser ver uma outra matéria, eu vou digitar 1, tá? De novo, mas como o tempo é curto, a gente não vai explorar mais matérias, vamos dizer que não. Do 2, tá? Ou seja, 2 para não, vou dar Enter, tá? Então, essa fase aqui está encerrada. Então, para a fase 3, então agora eu vou salvar algum conteúdo que me interessa, tá? Eu vou rodar a parte do código aqui, da Play. Então, assim, nessa etapa eu tenho que entrar com 3 informações. Uma, um título para os meus arquivos, um título base. Outra, o segundo
seria um filtro, a editoria, né, que eu quero, né, que eu quero utilizar para extrair, vamos dizer, determinadas matérias de uma editoria específica. E se eu quiser ainda uma palavra para filtro, ou seja, eu quero salvar apenas as matérias que tenham determinada palavra dentro do texto. Então vamos dizer que eu vou, tá? Então vou dar o nome aqui para o meu arquivo, né, o nome base para o meu arquivo como teste, tá? Agora eu tenho que definir um filtro, ou seja, uma editoria, uma temática de interesse. Como é que eu faço isso? Eu volto lá para a lista, né? Ou seja, para a estrutura das matérias. Então eu sei que eu tenho que usar uma palavra que esteja nesses endereços. Então vamos dizer, ó, que eu queira a palavra, ou seja, as matérias de política, tá? Que na folha estão na pasta poder, tá? Então eu vou usar esse nome poder, essa editoria ou esse filtro para colocar isso aqui, tá? Então eu vou voltar lá para baixo, porque eu abri essa matéria aqui, então ficou meio comprido. Eu vou definir então poder, ou seja, a editoria que eu quero usar. Enter de novo. Por fim, vamos dizer que eu quero uma palavra específica nessas matérias. Então eu vou botar Bolsonaro aqui, né? E vou dar enter de novo. Isso quer dizer que ele vai procurar pelas matérias da editoria Poder e dentre essas matérias ele vai procurar de novo, vai fazer um segundo filtro para extrair para mim as que tem Bolsonaro no texto. Vou dar enter e ele vai fazer isso. Ou seja, da editoria Poder, daquela lista original, ele já selecionou esses links aqui onde tem Poder, né? Esse último aqui, observe que está meio fora, porque o Poder aqui é uma editoria, não é uma editoria, ele está no título, né, de uma matéria, tá? Esse aí ele vai entrar aqui como algo que talvez não seja o que nos interessa, tá? Pelo filtro poder. A gente pode depois refazer essa busca tentando usar um outro filtro, é possível também. Então ele vai me dar um resumo disso, coletou 6 matérias, ele já me trouxe aqui os títulos dessas matérias, tá? E ele vai dizer que achou 2 matérias com o termo que eu escolhi, ou seja, ao procurar o termo Bolsonaro nessas 6 matérias, ele encontrou em 2, ou seja, ele encontrou as matérias, ele vai te dar um percentual, ele encontrou em 33%, tá? Um terço das matérias, 6, 2 em 6, tá? E ele já salvou isso para você. Onde ele salvou? Vamos voltar aqui nessa abinha, aqui em Files, tá? E a gente vai ver que na estrutura lá do Colab, que na realidade é o seu Google Drive, tá? Que vai estar funcionando, você vai ter lá no seu Google Drive um arquivo chamado lista teste, que é um arquivo de texto com os links apenas, que você pode utilizar de outra forma. Um outro arquivo chamado títulos teste, que é um arquivo apenas com os títulos das matérias, que você também pode querer utilizar separado. E, por fim, um arquivo teste, que é o seu arquivo principal, onde você vai ter os textos que ele extraiu dessas matérias. Então, por exemplo, se eu quiser o arquivo teste, por exemplo, se eu clicar nele, eu posso fazer um download, porque ele está lá no meu Google Drive, está aqui. Vou clicar nele, mandar abrir. Vou mandar aqui abrir no Word, tá? Peraí, desculpe. Download. Arquivo teste. Que eu cliquei 2 vezes aqui, uma vez só. Tá? Tá. Então vamos lá. Aqui ele vai só perguntar uma codificação, mas ele já vai te dar o preview, tá? Só dá OK, tá? E aqui eu tenho um arquivo de texto com as matérias, tá? Que eu selecionei. Observem que eu vou utilizar aqui a função localizar aqui do Word e vou clicar em Bolsonaro e ele vai marcar que realmente, né, como a gente queria, as matérias que foram separadas, os textos têm o termo Bolsonaro. Então você pode utilizar isso de diversas formas, tá? Vai estar aqui na sua disposição, tá? Então essa é a parte onde você salva as coisas, tá? Mas a gente pode fazer um pouco mais agora, tá? Se você quiser fazer uma outra busca, repetir esse processo todo, você vai digitar 1. Se você não quiser passar para a próxima fase, a gente vai digitar 2, né? E vamos para outra fase, que é essa fase de análise, onde eu vou rodar aqui, e onde eu vou ter 2 opções. Uma, se eu quiser ver como determinada palavra aparece em todos os textos que eu coletei. Observem que, na realidade, eu coletei mais de um texto, tá? A segunda opção é se eu quiser ver as palavras mais frequentes em um texto específico. Observe que no meu texto aqui, por enquanto, pelas escolhas que eu fiz, como eu só fiz uma coleta, eu só tenho um arquivo de teste, tá? Eu só tenho esse arquivo. Mas tudo bem. Vamos ver então a primeira opção, como seria. Vou digitar 1,
Ora, se eu quero ver como determinada aparece em todos os textos, então eu vou botar para ver Bolsonaro, que eu sei que tem, é uma palavra que está no texto, eu mesmo selecionei, vou dar Enter. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma lista, vamos dizer assim, rápida, de ver como Bolsonaro aparece em cada matéria. Né? Observa que se ele aparecer várias vezes em uma matéria, eu vou ver todas as matérias, vou conseguir contextualizar, beneficiar o filho, enfim, a palavra vai aparecer no seu contexto. Tá? Essa é a opção 1, tá? Onde eu vejo como determinada palavra aparece em todos os textos. Vamos ver agora a opção 2, tá? Na realidade, eu preciso, antes de resolver, ele pergunta o seguinte: quer fazer nova consulta? 1. Quer encerrar? 2. Eu quero fazer uma nova consulta, então eu vou digitar 1, Enter, aí eu vou voltar para aquelas duas opções. Só que agora eu vou digitar 2, que eu quero ver as palavras mais frequentes em um texto específico. Então eu vou digitar 2 aqui, vou dar Enter. E agora observe que ele vai lá na área de arquivos, eu só tenho esse arquivo que me interessa, ele não vai olhar para a lista de URLs nem para os títulos, ele só vai ler os arquivos que tenham essa estrutura, que são os arquivos de texto mesmo, que tenham todos os textos. Então, eu aqui só tenho um arquivo para pesquisar. Observem que se eu tivesse feito várias coletas em vários veículos diferentes, eu poderia ter mais opções desse texto. Mas aqui eu tenho que digitar exatamente o que está ali, arquivo teste, é o que eu tenho, e eu vou pedir para ele fazer isso. O que ele vai me dar então? Ora, a partir do texto arquivo teste, que foi o que eu selecionei, ele vai me dar um mapa com as palavras mais frequentes desse arquivo que eu salvei, né? No caso, COAF, com 29 inserções, Toffoli com 21, caso, né, 16, Flávio com 16, dados com 14, presidente com 12, enfim, palavras mais frequentes num gráfico. Tá? Esse gráfico é uma imagem que, se eu quiser, eu posso salvar a imagem como, tá? E mandar para minha máquina sem problema. Um outro gráfico que ele vai gerar é o gráfico de dispersão léxica, que vai ver mais ou menos, imagine assim, que essa linha aqui é o texto todo, então ele vai marcar onde essas palavras mais frequentes aparecem ao longo do texto. Então, por exemplo, COAF eu sei que está mais para o final do arquivo, tá? Enquanto Flávio, Toffoli aparecem mais no início do arquivo, tá? Então, assim, é só para a gente poder ver a distribuição dessas palavras ao longo do texto. É uma outra forma de representar. Eu também posso salvar esse arquivo, tá? Como salvar a imagem como, ok? E por fim, se eu não quiser mais, né? Acabou. Se eu quiser fazer outra consulta, faço e repito o processo de novo. Se não quiser 2, encerrei, tá? E ele vai dizer trabalho finalizado. Se você quiser reiniciar, a gente vai aqui no Room Time, Room All, e a gente começa lá de cima de novo, com a escolha do veículo. Tá? Apenas mostrando, se você quiser pesquisar um veículo da sua cidade ou do seu estado, você vai digitar 4 aqui, que é a opção 4. Se quiser selecionar outro veículo, ou seja, eu não quero trabalhar com esses 3, quero trabalhar com o meu, tá? Então ele vai te pedir um endereço, tá? Vamos dizer, eu vou pegar aqui o Imirante, que é um portal web aqui do estado do Maranhão, tá? Então eu preciso só desse endereçozinho aqui, vou dar um Ctrl C, copiar isso aqui, vou voltar para o LNews e vou entrar com Ctrl V aqui com esse endereço copiado bonitinho do jeito que ele está lá no browser. Vou dar Enter e aí ele vai fazer o mesmo processo, vai tentar conectar o Imirante, né, e vai trazer os links de notícia para que eu possa fazer tudo igual e para que você possa fazer no seu estado, na sua cidade, com o veículo que você quiser. Algumas informações importantes você vai conseguir aqui no como funciona, aqui já é o site, tá, do Labicom, com perguntas frequentes, tá? Algumas perguntas, né? Funciona em outros sites, outro tipo de site? Não. Como é que eu uso e tal, né? A gente tem no site também o Aprenda, onde você pode ir para um conjunto de vídeos que vão, né, mostrar exemplos de utilização, e se quiser um texto complementar sobre métodos digitais, basta clicar aqui, é um texto meu já há algum tempo, mas que vai ser útil para explicar a proposta dos métodos digitais e as vantagens de trabalhar com isso, tá? Bom, enfim, eu agradeço, espero ter utilizado o tempo correto, né? Agradeço a atenção de todos, eu me coloco à disposição
para qualquer contato. O nosso e-mail, né, eu estou no Facebook, no meu perfil pessoal, Márcio Carneiro dos Santos, ou na página do Labicon, se eu botar Labicon UFMA, vai achar, é por lá que a gente divulga os nossos trabalhos e o que a gente está fazendo, tá? E o meu e-mail, labicondigital@gmail.com, tá? Agradeço a todos, e, enfim, espero que